Oi pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha opinião sobre uma das minhas últimas leituras, que foi Flores para Algernon. Esse livro foi publicado inicialmente em 1959 em formato de conto, mas mais pra frente ele foi transformado em um romance com mais aprofundamento na história e etc. Aqui a gente vai acompanhar o Charles Gordon, ele é o nosso protagonista e ele é um homem de 32 anos e que claramente tem uma deficiência intelectual. A gente não sabe exatamente qual deficiência é essa, qual é o nome exatamente, mas isso é perceptível, principalmente por causa que a mentalidade dele não acompanha a idade que de fato ele tem. Então, a história a princípio parece um pouco infantil mesmo, pela forma como é narrada. Tudo muda mesmo quando os cientistas propõem ao Charlie que ele faça uma cirurgia, que promete dar a ele o que ele tanto quer, a inteligência, Essa cirurgia, ela vai aumentar o QI do Charles e, por assim dizer, vai curar a deficiência que ele possui. Esse livro foi com certeza uma das leituras mais emocionantes que eu já fiz em toda a minha vida. Sério, ele é um livro completamente necessário, que falam de temas que são pertinentes até os dias de hoje, com toda certeza, sabe? Poderia ser um livro facilmente escrito nos dias atuais, e não lá, na década de 60, 50. E esse livro, se eu pudesse resumir, ele é um livro que ele vai falar principalmente sobre inteligência e relações humanas, e como um afeta o outro, sabe? E essa discussão que é proposta pelo autor é feita com máxima capacidade, sabe? Ele realmente soube debater muito bem o tema. Eu não esperava que o livro ele fosse conseguir ser tão fascinante por conta dessas discussões que são tão bem feitas pelo autor e que nos deixam, nós leitores, completamente fascinados mesmo, sabe? Realmente é uma leitura que eu super indico. E é por isso que eu separei aqui 3 motivos que eu acho que deveriam ser suficientes para fazer qualquer um ler essa história maravilhosa. O primeiro motivo que eu acredito é por conta da narrativa. Foi muito certeira a escolha do autor em como ele ia narrar a princípio a história, por conta que no início a história tem vários erros gramaticais, o vocabulário do personagem é muito raso, e enfim, ele não sabe realmente escrever, tá escrito de uma forma errada e não é por conta de porque o autor escreveu, é realmente para ele mostrar como funciona a deficiência do personagem. Então, ao longo do livro, fica muito perceptível, depois da cirurgia, que a inteligência dele de fato está aumentando porque o vocabulário dele fica mais abrangente, porque a gramática vai se acertando. E com essa inteligência que ele vai ganhando, ele começa a compreender mais as coisas que acontecem ao redor dele. Aquela ingenuidade que ele tinha vai se perdendo durante a história e sendo substituída por um tipo certo de arrogância, sabe? A carga dramática do livro, ela aumenta ao mesmo tempo que a inteligência, porque a gente vai começar meio que, sabe, ficar alternando a história entre o presente e o passado. Ele vai ter flashbacks mesmo do passado dele, e eu acho que a forma, sabe, os erros gramaticais que foram colocados e vão sendo corrigidos na história, foi uma forma muito inteligente do autor de fazer isso. Outra coisa também sobre a narrativa é que é como se fosse um diário todo o livro, porque por conta da cirurgia ele é proposto pelos cientistas de fazer relatórios quase que diários mesmo, então é realmente um diário, então é tudo em primeira pessoa o livro, que facilita totalmente o entendimento da história, e assim, eu acho que faz a leitura ficar totalmente fluida e facilita para você se conectar mesmo com o personagem, sabe? Você consegue sentir maior empatia por ele, por ser dessa forma que a história é escrita. O segundo motivo são os questionamentos que essa história provoca em nós, os leitores. E, enfim, é uma história para se refletir até a última página, e é por isso que é um livro que é tão marcante, sabe? Ele vai provocar questionamentos do tipo, até onde a inteligência interfere na felicidade, se são coisas completamente diferentes ou se elas interferem uma na outra diretamente, os limites da ciência, se quanto mais inteligente a gente se torna, mais egocêntrico e orgulhoso em função disso. E essa última parte que eu falei, ela é muito bem trabalhada no livro. Porque o Charlie, quanto mais inteligente ele vai ficando, uma arrogância vai se apoderando dele, sabe? Eu acho que é uma coisa que talvez seja inevitável ou não, devido a essa inteligência que ele vai adquirindo, em relação a absolutamente tudo, desde dormir, desde lidar com o passado, pessoas, muda drasticamente, sabe? A forma como o autor ele trabalhou foi feita de uma forma esplêndida, realmente muito bem trabalhada. Outro ponto que também seria inevitável a história tocar é como a sociedade ela trata com desamparo realmente pessoas com deficiência, a forma que a família lida com isso e a própria sociedade,
os julgamentos que tem e como isso dificulta realmente a vida dessas pessoas, além, né, da deficiência. O que mais é complicado para elas é a forma como elas são lidas pela sociedade e as ações que elas têm em relação a isso e a sociedade tem em relação a elas. Então, assim, cara, esse livro, ele é de uma força, assim, de um poder tão grande por conta disso, dessas questões que eles fazem crescer na nós, os leitores. E assim, sabe, não necessariamente ele vai responder a esses questionamentos, ele só vai levantar para você mesmo. E as respostas é a gente, com as reflexões, pensando sobre a leitura. E assim, é uma história que você fecha e ela ainda permanece com você dias e dias. Então, assim, muito bom. O terceiro motivo é as emoções, sabe? O final, ele desperta em nós todos os tipos de sentimentos. Eu tava, assim, chorando horrores quando eu terminei o livro. E assim, é uma história emocionante, sabe? Você vai se emocionar em vários momentos, você pode até mesmo se identificar em vários momentos. É um livro que toca em diversos assuntos, sabe? Como o passado afeta o presente, questões de inteligência, família e tudo mais. Se tem uma palavra que eu pudesse escolher para definir esse livro, ele seria certamente atemporal. É uma história que serve para qualquer época. A forma como ele é completamente atual, mesmo sendo escrito há décadas atrás, é assim, fascinante. Então gente, é um livro que você vai se emocionar. Não acho que seja a principal qualidade dele, mas assim, é uma coisa que vai acontecer, querendo ou não. É impossível não rolar enquanto você estiver lendo esse livro. E é por isso, né, que eu indico tanto ele. É uma leitura que eu consideraria obrigatória. E bom, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha convencido vocês a ler esse livro, que é fantástico, sério, todo mundo devia ler. Ele é um livro que ele tá na categoria de ficção científica. E assim, né, a ficção científica ela tem termos difíceis e tudo mais, mas não rola nesse livro. Aqui não tem termos difíceis, não é difícil o compreendimento, pelo contrário, é super de leve. Eu até me surpreendi quando eu soube que era uma ficção científica, porque não parecia mesmo. Então, pra quem tá, sabe, sendo introduzido no gênero, é muito bom. E mesmo quem não se interessa por ficção científica, devia ler esse livro, porque ele tem mais uma carga dramática mesmo do que realmente, sabe, essa ficção científica de fato. Então, recomendo super a leitura e nos vemos no próximo vídeo.